Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Profetizo um dia abençoado sobre a sua vida e toda a sua casa, né? Aí na thumb aí, você viu aí uma imagem, né? E eu chamaria essa imagem de o falso profeta e a Jezabel. Ambos estão a serviço de Satanás. A cada dia que passa, a situação piora. A cada dia que passa, ambos que estão na capa desse vídeo aí procuram profanar os valores sagrados, procuram deturpar o cristianismo. Eu posso dizer que os dois aí, tanto o que se apresenta como Papa, quanto a outra que se apresenta como Rainha do Pop, ambos estão a serviço de Satanás. Pelas suas obras fica claro tudo isso. Você vai dizer, mas o Papa Bergoglio, aonde ele tem demonstrado tudo isso? Como vocês sabem, o Papa Bergoglio já há muito tempo vem profanando os valores cristãos. O Papa Bergoglio recebeu da mão daquele índio vendedor de cocaína aqui da Bolívia, né, um crucifixo de Jesus. Só que no lugar da cruz que esse Jesus estava crucificado, tinha ali a foice e o martelo do comunismo. E para quem conhece um pouco de comunismo, sabe que o comunismo foi o que mais matou cristãos na face da terra. Dizem os historiadores que passam de 200 milhões o número de cristãos que foram eliminados, executados para a implementação do comunismo em alguns países do mundo. E vem um índio cocaleiro e entrega como presente para esse Papa Jesus crucificado entre o martelo e a foice, que é o símbolo do comunismo, né? É uma verdadeira aberração. E ele pegou esse presente numa boa, não falou nada. Posteriormente, ele profanou o próprio Vaticano, realizando ali dentro um ritual, um culto a Pachamama. Pachamama é uma divindade da pagelância andina, dos índios aqui dos Andes, né? E se você for pesquisar no sincretismo religioso, Pachamama, nós vamos encontrá-la dentro da mitologia grega como Gaia, a Mãe Terra. Assim como na mitologia grega, Gaia, a deusa Gaia, que simboliza a terra, que é a Mãe Terra, né? Também para os andinos aqui, ela tem esse nome de Pachamama, também relacionado com a terra. E essa divindade pagã foi cultuada e adorada dentro do Vaticano com a permissão desse Papa que aí está. Aqui está apenas alguns relatos, né? Eu digo que os dois são farinha do mesmo saco, porque a mesma coisa é o que Madonna tem feito. Ela tem profanado os valores cristãos desde o início da sua carreira. Foi muito comentado o último show que ela realizou da sua turnê de comemoração aos 40 anos de Rainha do Pop, né, que foi verdadeiramente um ritual satânico, né? E enquanto estava acontecendo aquele ritual em Copacabana, as vidas estavam sendo sacrificadas lá no Rio Grande do Sul. Não obstante a tudo isso, esta que se apresenta como Rainha do Pop é tida por muitos como uma verdadeira satanista. O próprio Vic Vanilla, né? Ele disse que ela era, sim, é satanista, ele que até conhece a ordem em que ela participa como uma satanista, né? E também, nesse último show dela aqui, inúmeras pessoas viu de maneira clara e objetiva que aquilo não era um show, mas sim um ritual satânico de profanação dos valores cristãos, de uma apologia à promiscuidade, prostituição, devassidão, tudo aquilo que é praticado em um ritual de magia negra. E também a história da Rainha do Pop
com a Igreja Católica, as suas brigas, as suas afrontas, vêm de longas datas. Antes de comentar com vocês a respeito dessa imagem que você viu aí na thumb, que está aí, né, o falso profeta Bergoglio e a rainha satanista do pop, tá? Antes de explicar para vocês o que ela fez, né, que foi uma provocação ao Vaticano, aos católicos e até mesmo um insulto a esse Bergoglio, que com certeza vai tirar de letra, porque ambos são farinhas do mesmo saco. E eu digo isso sem medo de errar, porque todo cristão sério, sincero, sabe que Bergoglio, ele não é um verdadeiro papa, ele é um usurpador. Para quem nos acompanha aqui nesse canal, já fizemos aqui conteúdos explicando de como o Bergoglio chegou naquela cadeira. Eu já contei para vocês a história da máfia de St. Gallen, uma máfia de bispos e cardeais maçônicos e jesuítas que arquitetaram todo o plano para a ascensão de Bergoglio àquela cadeira, justamente para estar fazendo o que está fazendo lá nesse instante. Então, antes de entrar para falar para você o que ela aprontou dessa vez com Bergoglio, com a Igreja Católica, que é aquela imagem que você viu aí na capa, eu quero passar um breve relato aqui das 3 excomunhões, ou seja, por 3 vezes ela foi excomungada da Igreja Católica por profanar valores sagrados, por profanar a pessoa de Jesus Cristo, os símbolos sagrados. Então, vamos lá, presta atenção aí, ó. Circo do Diabo. Madonna foi excomungada 3 vezes e criticada pelo Papa. Tudo sobre a relação conturbada com a Igreja Católica. Então eu digo que ela é uma satanista, independente de eu ter visto ela dentro do ritual, mas tudo que ela faz num palco, para quem conhece um pouco dos rituais satânicos, sabe que são verdadeiros rituais satânicos, chamados de show, de turnê pelo mundo. E por onde ela tem passado, tem propagado essa desgraça e esta miséria, né? Então vamos lá. Madonna se apresenta, né, se apresentou naquele sábado aqui, né, nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show é o último da turnê The Celebrations Tour, que marca os 40 anos de carreira da rainha do pop. Carreira esta marcada por muitos hits e recordes, mas também por inúmeras polêmicas de cunho religioso. A relação de Madonna com a Igreja Católica é conturbada desde o início da carreira da estrela. Por volta de 1985, a cantora popularizou o uso de correntes com crucifixo como acessório. Isso quando? Em 1985. Ela chegou a dizer publicamente que gostava de usar o item, pois tinha um homem nu. Isso ela já falou lá em 85. Por que você usa aí esses crucifixos como um adorno? Ela falou, não, eu gosto de usar esse crucifixo porque eu vejo um homem nu, aqui tem um homem nu. Ela falou publicamente isso daí. Isso daí já é uma barbaridade, uma profanação. Nós cristãos evangélicos não temos, né, como um ícone, né, o crucifixo, porque para nós Jesus não está mais crucificado com uma coroa de espinho na cabeça. Ele está com poder e glória e com uma coroa de ouro, de pedras preciosas, muito gloriosa sobre a sua cabeça, pois hoje ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Prosseguindo aqui, ainda na mesma década, com o crescente sucesso da popstar no mundo, o Papa João Paulo II pediu uma audiência com a estrela. Veja bem, o Papa solicitou uma audiência com ela por conta de todas essas polêmicas e profanação dos valores e símbolos cristãos. A resposta de Madonna, abre aspas para a resposta da Madonna: se ele quiser me ver, que compre um ingresso e vá ao meu show, como todo mundo. Sim, essa foi a resposta que ela deu para João Paulo II. E depois diz ainda que é católica.
católica, né? Ela é católica justamente para profanar os símbolos católicos, né? Então vamos lá. Por que Madonna foi excomungada pela Igreja Católica? A primeira excomunhão a Madonna veio em 1989, ou seja, 4 anos depois dessa declaração do crucifixo aí, né? Com o lançamento do clipe de Like a Prayer, o mais icônico de sua carreira. No vídeo, a cantora apresenta Jesus como um homem negro e dá um beijo na boca dele. Além disso, ela canta a canção em frente a diversas cruzes em chamas, em uma crítica ao grupo extremista e racista Ku Klux Klan, que tinha a cruz como principal símbolo. Isso lá atrás já. Ou seja, vocês vejam bem que os clipes dela já eram verdadeiros rituais e profanação dos valores cristãos. A segunda excomunhão veio no ano seguinte, em 1990, por conta de diversos atos da icônica turnê Blonde Ambitions. No palco, Madonna simulava masturbação e exorcismo e cantava em um altar de uma igreja na época. O Papa pediu boicote aos shows da artista na Itália e classificou o espetáculo como um circo do diabo. Então veja bem que essa questão de simular sexo, masturbação em clipe, em show, já vem de longas datas. Por que isso, pastor? Porque todo ritual de magia negra, ele é regado a todo tipo de sexo, de promiscuidade. Vai desde necromancia até pedopontinho-filias e zoopontinho-filias. Tudo quanto é tipo de imundície, nesses termos, é praticado em rituais de satanismo. Então vamos lá. Foram 16 anos sem excomunhões. Mas isso não significa que a relação entre as partes tenha ficado tranquila neste período. Em 2006, Madonna voltou a irritar o Vaticano ao dizer no documentário I'm Going to Tell You a Secret, que a maioria dos padres era gay. Ela falou abertamente também isso aí, né? No mesmo ano, veio a terceira excomunhão, dessa vez já com o Papa Bento XVI no comando. Na Confessions Tour, a americana entoa o clássico Live to Till, pendurada em uma cruz espelhada, com uma coroa de espinhos na cabeça, em uma nítida referência a Jesus. No telão, imagens de crianças passando fome e outras violações dos direitos humanos em países da África. A performance, que rodou o mundo inteiro, foi realizada também em Roma para um público de 64 mil pessoas. Isso em Roma, um país estritamente católico, né? E ela também é uma italiana, né? Ela tem a cidadania americana, mas é uma italiana também, né? E em 2022, Madonna veio a público pedir, agora ela inverteu, né? Ela pediu um encontro com o Papa Francisco e classificou como injustas suas excomunhões. Abre aspas aqui para a solicitação da Jezabel. Oi, Papa Francisco, eu sou uma boa católica, eu juro. Quer dizer, eu não juro. Passaram-se algumas décadas desde a minha última confissão. Seria possível a gente se encontrar algum dia para discutir algumas questões importantes? Eu fui excomungada 3 vezes. Não parece justo. Atenciosamente, Madonna. Escreveu a rainha do pop, na época ainda que o X era o Twitter, né? Então, isso daqui, nós vamos vendo aqui um breve relato do quanto essa mulher profana os valores cristãos e o próprio Jesus Cristo, né? E agora, talvez por não ser atendida desta última feita aí para ser perdoada nas suas excomunhões, né? Ela deu essa alfinetada na Igreja Católica e no Papa Bergoglio, né?
fazendo esta postagem, né? Fazendo essa postagem com roupas íntimas, roupas apimentadas, né? Roupas de uma prostituta, e citando em uma daquelas fotos lá que ela estava indo para um final de semana. Ou seja, curtir o final de semana, né? Com o Chico. Mas fique tranquilo, tá? Essa imagem aqui é de IA, tá bom? Mas ela fez e publicou no Insta dela, tá joia? Vamos lá. A nova alfinetada de Madonna na Igreja Católica. Rainha do Pop fez uma publicação incluindo o Papa Francisco, que foi essa que você está vendo aí na thumbnail, né? Ela com essa roupa sexy aí, né? Um abraço bem sensual com o Bergoglio, né? Aliás, o Bergoglio é chegado nessas coisas, né? Deu uma polêmica enorme aí, que acho que ele estava olhando aí, né? Um perfil dessas moças, né? Que colocam ali as suas fotos, as suas imagens ali, excitantes, né? Naquele padrão assim, né? Quase de garotas de programa e tudo mais, né? E o Papa Bergoglio estava olhando no celular dele e deu uma vacilada tão grande que ele curtiu uma dessas fotos sexys, né? Uma dessas fotos, ele curtiu. E de repente, quando o pessoal vai olhar, o quê? O Bergoglio, o Papa Bergoglio, sim, ele curtiu esses tipos de foto sensual, né? Eu não sei se era uma modelo, uma prostituta de luxo, o que era. Mas ele curtiu e deu uma maior bafafá isso aí, né? O Papa, você anda curtindo essas imagens, essa fotinha? Então, é bem a cara dele isso aqui mesmo, né? Então, vamos lá. Madonna, 66 anos, utilizou a inteligência artificial para provocar mais uma vez a Igreja Católica. A rainha do pop compartilhou no seu Instagram, nesta sexta-feira, dia 13, 2 montagens de fotos em que aparece usando roupas sensuais e abraçada com o Papa Francisco, de 87 anos. No primeiro post, a imagem veio acompanhada do texto: indo para um fim de semana, como? Fecha aspas. Na sequência, ela comentou: é bom ser vista. Esta não é a primeira vez em que a cantora se envolve em polêmicas com a Igreja Católica. Ela já foi excomungada mais de uma vez, no caso, como eu já contei para vocês, 3, né? A primeira foi quando lançou Like a Prayer, em 89. O clipe traz Madonna beijando uma divindade, que seria o próprio Jesus Cristo. Um ano depois, a canção Like a Virgin gerou revolta, levando até o Papa João Paulo II a pedir boicote à artista, que eu também já citei para vocês, dentre as 3 excomunhões que ela passou dentro da Igreja Católica. Agora fica aí uma imagem icônica, né, de IA, né, da sacerdotisa Jezabel a serviço de Satanás, com o Papa, que também é um falso profeta e está a serviço de Satanás. Digo que está a serviço de Satanás mesmo por conta dessas aceitações, flexibilizações dele para entrada de todo tipo de sectarismo dentro da Igreja Católica, como Pachamama, Jesus crucificado na cruz e o martelo do comunismo, e também o vínculo visceral que o Papa Bergoglio tem com os globalistas, com os senhores do mundo, com a ONU, com a Agenda 2030, com essa agenda woke, com a agenda aliens que aí está. Inclusive, né, eu já expliquei para vocês, né, a questão de aliens aí, nós teríamos aí pelo menos 3 tipos de entidades que atuam nessas manifestações de aliens por aí. Não são seres que veio de outro planeta ou de outras galáxias. São seres que vivem aqui na Terra juntamente com seres humanos, tá? E aí, então, eu costumo classificar da seguinte forma: dentro desses seres aí, existem, por exemplo, animais híbridos, que são feitos nos laboratórios subterrâneos, e que esses animais híbridos, até mesmo aqueles reptilianos, né? Eles são utilizados como um verdadeiro avatar de demônios, né? Um exemplo clássico disso daí,
que nós temos é aquele próprio ET de Varginha, que na realidade ele não passava de um animal irracional, mas eu tenho para mim que esses animais irracional, como o ET de Varginha ou reptiliano ou qualquer coisa parecida, tá? São animais desenvolvidos em laboratórios que ficam aqui nos subterrâneos do planeta mesmo, tá? E que são utilizados como avatar de demônios. Os demônios se locomovem, usam esses animais irracionais, híbridos, feitos em laboratório, simplesmente como uma luva para interagir, até mesmo para andar nessas pseudos naves que eles dizem que vêm de fora, mas que também são daqui, da Terra também, né? Esse é um dos tipos de seres que existe, né? O outro tipo de ser que muitas vezes é dito por pessoas, né, que passou por uma experiência pessoal, né, o contato imediato de terceiro grau, de quarto grau, né, que foram abduzidos, fala-se de seres que aparecem dentro da casa, que entram dentro da casa da pessoa, ali passando paredes, passando janelas que estão fechadas. Então aí são seres espirituais, e esses seres espirituais aí são demônios, são anjos caídos que se apresentam como esses caras que estão aí. Então, para nós cristãos, esses aliens são mais ou menos essas questões aí, animais híbridos desenvolvidos em laboratórios e demônios, anjos caídos, tá bom? Então, nós entendemos dessa forma. Agora, o Bergoglio, ele já disse da seguinte forma, que ele não teria problema nenhum em batizar um alienígena. Ou seja, mais uma vez, mostrando para todos que está bem alinhado com essa agenda maligna e satânica que está aí. Porque essa agenda aliens está linkada, sim, com os senhores do mundo, com a Agenda 2030, com os programas aí que eles querem implementar até 2030 na Terra, com toda essa agenda satânica woke, que o próprio Papa Bergoglio também está facilitando, ele está alinhadíssimo com a agenda woke. Vocês sabem muito bem, né, que ele está flexibilizando a questão para o homossexualismo dentro da Igreja Católica, né? Então, nós entendemos plenamente que as atitudes da Madonna, as atitudes do Francisco são idênticas. Os dois estão aí simplesmente para lutar contra o cristianismo genuíno e verdadeiro. Estão aí para promover escândalos, para escarnecer do evangelho genuíno, para profanar os símbolos cristãos. E tudo isso nós sabemos que está relacionado com a época em que nós estamos vivendo, né? Uma época de heresia, uma época de apostasia. Logo, cabe a mim e a você também entendermos. Tudo isso são evidências que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Tudo isso está relacionado com evidências do fim dos tempos e a implantação do governo do anticristo nessa terra. O Papa Bergoglio trabalha sim para a implantação. O Papa Bergoglio defende um governo único. O Papa Bergoglio defende a quebra de todas as fronteiras. Ele defende o universalismo. Ele defende o fim das nações, o fim da soberania das nações. Ele defende um governo único, assim como muitos que estão por aí já defendendo, junto com Klaus Schwab, juntos com Bill Gates, junto com os senhores do mundo, com os globalistas, com as famílias poderosas. O Papa Bergoglio está alinhado com tudo isso que não presta. E qualquer católico que hoje acompanha um pouco as escrituras, qualquer católico que hoje tem um pouco de conhecimento do que é o globalismo, do que é a Agenda 2030, agora a 2045, sabem que o Papa Bergoglio trabalha abertamente para essa enxurrada de lixo. E cabe a mim e a você nos preparar e entender que isso são evidências claras que estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. E não temos que entrar em pânico, não temos que nos assustar, mas pelo contrário, temos que estar aqui como atalaia, alertando o povo de Deus, alertando os cristãos, alertando nossos irmãos católicos. Hoje, dentro da igreja católica, tem um movimento que é fortíssimo, que se chama sede vacantista.
ou seja, eles acreditam que os mais radicais, poderíamos dizer, dos sedevacantistas, eles defendem que desde o Concílio Vaticano II, nenhum dos papas que entraram são genuínos. Isso foi lá na década de 60, né? O Concílio Vaticano II, começando com o Papa Paulo VI. Então os sedevacantistas, eles defendem que desde o Concílio Vaticano II, onde a Igreja Católica já verdadeiramente escancarou para as heresias, quebrou muitos paradigmas, quebrou muitos valores, se flexibilizou para o comunismo, para a maçonaria, porque até então era tido dentro da Igreja Católica que um católico não poderia ser comunista. Um católico não poderia ser maçom. Hoje nós estamos vendo lá, o Papa Bergoglio só recebe comunista lá. Se for conservador, se for de direita, não tem vez lá, né? Ainda que o pseudo-católico como Biden, que defende o fato de eliminar crianças dentro do ventre, se apresente como católico, é recebido por ele lá. Agora, Donald Trump não foi recebido por ele lá, porque ele disse que não poderia misturar religião com política, né? E também nós entendemos, né, que o Papa Bergoglio, não necessariamente que ele seja o anticristo daquela época em que vai estar vindo como precursor do anticristo. Mas a Bíblia também nos apresenta vários anticristos, ou seja, todos aqueles que distorcem o evangelho, que distorcem a palavra de Deus, que pregam um evangelho deformado, um evangelho deturpado, que distorce a palavra de Deus, são falsos profetas. Então, falso profeta, então eu estou dizendo que ele é um falso profeta. Não estou dizendo abertamente que ele é o falso profeta do anticristo, mas que é um falso profeta. Pode até ser, né, que se o anticristo chegar por aí nesses tempos, ele tem todas as características e toda a sua defesa na sua prédica, na sua pregação, no seu ensino, é de falso profeta. Então ele seria um fortíssimo candidato, sim, para ser o falso profeta do anticristo. Mas enquanto não se confirma isso, ele é um falso profeta. E eu digo que ele é um fortíssimo candidato a ser o falso profeta do anticristo, porque ele tem um afinco, ele tem uma dedicação muito grande com todas as agendas do anticristo. Ele tem, assim, uma dedicação, assim, que é fenomenal em abrir mão dos valores cristãos e se apegar a tudo que é pregado pela Agenda 2030 e defender como algo verdadeiro. E também entendo que ele é alguém tão falso, que vendeu a Igreja Católica da China por alguns bilhões de dólares, né? E entregou de mão beijada, né, as ovelhas para o Partido Comunista da China, né? Então, um cara desse, a Bíblia chama de ladrão e salteador, né? É ladrão e salteador. Eu chamo de um falso profeta, fortíssimo candidato a ser o falso profeta que está para se manifestar, vindo à frente do anticristo como seu precursor, o apontando como o verdadeiro Messias. Estejamos atentos e acordados para tudo isso. Não temos mais tempo a perder. A heresia, a apostasia está se proliferando como erva daninha. E eu e você temos que ler a palavra de Deus, temos que orar, temos que consagrar a nossa vida, pois juntando esses três fatores, nós teremos discernimento de toda essa imundície, de toda essa enxurrada de doutrinas satânicas que está se proliferando dentro da igreja como erva daninha. E não digo só a igreja católica, não, a igreja evangélica também, tá? Nós temos que voltarmos, vamos nos voltar à palavra de Deus, somente a palavra deve ser a prioridade. Temos que pregar a tempo e fora de tempo. E é o que nós estamos fazendo. Temos que ir por todos os cantos dessa terra e anunciar o evangelho a toda criatura. Eu tenho dito, Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, está trabalhando de uma maneira
acirrada para levar o maior número de pessoas com ele para o lago de fogo eterno. E eu e você não podemos estar de braços cruzados. Temos que também fazer o mesmo, trabalhar, dedicar, se empenhar o máximo do nosso tempo para resgatar o maior número de pessoas, pois eu e você, como igreja, fomos chamados com o seguinte propósito: saquear o inferno e povoar os céus. E em nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Vamos ganhar almas. Eu creio que o que mais vai contabilizar para o seu galardão, na sua coroa, são almas que você tem ganho para Jesus. E eu ganho almas para Jesus de várias formas: pregando, evangelizando, orando, intercedendo, jejuando por todas essas pessoas que necessitam de ser alcançadas pelo poder do Evangelho, pois os grandes líderes, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Evangélica, estão preocupados com seus carrões, com suas mansões, com os seus ouros, né? Com suas vestimentas. Quem não viu ainda, dê uma olhadinha no vídeo anterior que eu coloquei aqui sobre o pastor André Valadão. Dê uma olhadinha lá nos itens, nos mimos que ele costuma utilizar. Você vai ficar assim, de boca aberta, né? E infelizmente é isso que tem ocorrido com todos os grandes líderes. Estão buscando e com sede, não do poder dos céus, mas do poder nessa terra. E eles querem esse poder em ouro, em dinheiro, em mansões, em jatinhos, em helicópteros e em roupas de grife, que muitas pessoas, talvez trabalhando um ano inteiro, não compraria um tênis que eles usam, não compraria um sapato que eles usam. Então, nós precisamos nos voltarmos para o evangelho genuíno. Porque se não estivermos apegados no Evangelho, na palavra de Deus, na oração, muitos vão se escandalizar. Muitos vão ter o seu amor esfriado. Porque é isso que a palavra de Deus diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então não deixe que o seu amor esfrie. Continue pregando, continue lendo, continue meditando na palavra de Deus e fazendo a obra de Deus como nós estamos fazendo ali em Moçambique. E ali em Moçambique nós não vamos parar, meus irmãos. Em nome de Jesus, sabemos que eles estão vivendo ali um período de guerra civil. Muitos estão morrendo, perecendo. Nós temos centenas de crianças ali que são auxiliadas através dessa parceria. Pessoas como vocês têm contribuído para manter este lindo projeto ali em Moçambique, onde centenas de crianças são alcançadas pelo Evangelho, onde centenas de crianças, através de um trabalho que começa social e depois parte para o cunho espiritual, tem sido alcançado. Nós começamos o nosso trabalho com as crianças, mas depois as mães das crianças vêm chegando, o pai da criança vem chegando, o tio, o avô e a avó, e nós temos ganhado famílias inteiras para Jesus através do trabalho com essas centenas de crianças ali em Moçambique. E como nós temos dito aqui, eles estão em meio a uma guerra civil, e nós pedimos a todos vocês, em nome de Jesus, nos ajude, em nome de Jesus. Nós precisamos muito da sua ajuda, da sua colaboração. Se em épocas normais a fome, a miséria é algo sem precedente, você já parou para imaginar como vai ser esse mês de dezembro para essas crianças que estão vivendo lá um período de guerra civil? Então, em nome de Jesus, eu te peço, não abandone as nossas crianças. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem todos os dados necessários para você ajudar o nosso projeto ali em Moçambique. Dê uma olhada, que lindo o que pessoas como você está fazendo lá em Moçambique nesse mês. E graças a Deus, mais uma vez conseguimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes.
E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, tá? Deus sabe o que está em teu alcance, o que não vai lhe fazer falta. Então, nesse momento, em nome de Jesus, separe aquilo que não vai lhe fazer falta, aquilo que não vai diminuir em nada o alimento do teu filho, teu, de tua esposa. E em nome de Jesus, deixe a sua contribuição para nossas crianças ali em Moçambique. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem todos os dados necessários para você fazer a sua semeadura. E dessa maneira, ainda que você não esteja na África, você está ganhando almas na África. E naquele grande dia, diante de Jesus, você será informado pelo próprio Jesus de quantas almas você ganhou na África com a sua oferta, com a sua contribuição, em nome de Jesus. Amém? Peço a todos, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essa informação com o maior número de pessoas, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.